Desde os primórdios da humanidade, os pecados sexuais têm sido uma das maiores causas de destruição moral, espiritual e até física. A Bíblia é clara ao alertar que essas transgressões não apenas distanciam o ser humano de Deus, mas também trazem graves consequências para indivíduos, famílias e até nações inteiras. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo devido à imoralidade desenfreada. O rei Davi sofreu duras consequências após se render ao desejo ilícito. Povos inteiros caíram porque se entregaram a essas práticas sem considerar os alertas divinos. Mas afinal, quais são os pecados sexuais que a Bíblia condena? Será que nossa sociedade tem ignorado esses avisos, seguindo o mesmo caminho de destruição? E o mais importante, existe um pecado que seja mais grave do que os outros? A resposta pode ser chocante para muitos. Hoje, vamos explorar 4 pecados sexuais que a Bíblia classifica como abominações e entender por que o quarto deles é o mais devastador de todos. Por isso, fique até o final deste estudo, pois você pode descobrir verdades que transformarão sua visão sobre as Escrituras e até mesmo sua vida espiritual. Mas antes, se você deseja receber mais conteúdos como este e aprender cada vez mais sobre os ensinamentos bíblicos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum estudo que pode impactar sua jornada de fé. Agora, vamos mergulhar nessa análise e entender a seriedade desses pecados. Desde o princípio, Deus estabeleceu diretrizes claras para a sexualidade humana. Em Gênesis 2:24 está escrito: "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Este versículo não apenas fundamenta o casamento, mas também define os limites dentro dos quais a intimidade deve ocorrer. Deus criou a sexualidade como algo puro e sagrado, destinado a fortalecer os laços conjugais dentro do casamento. No entanto, ao longo da história, a humanidade repetidamente distorceu esse presente divino, transformando-o em um instrumento de corrupção e destruição. O apóstolo Paulo reforça a gravidade desse problema em 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Com isso em mente, vamos ao primeiro pecado sexual condenado pela Bíblia, um pecado que destruiu reis, separou famílias e trouxe consequências irreparáveis: o adultério. O adultério é uma das transgressões que mais causam destruição dentro de uma família. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata esse pecado com severidade, pois ele não apenas fere os envolvidos diretamente, mas também quebra um pacto sagrado estabelecido por Deus no casamento. Nos 10 mandamentos, encontramos uma proibição clara: não adulterarás, Êxodo 20:14. Mas o adultério não se limita apenas ao ato físico de traição conjugal. Jesus elevou o padrão moral ao ensinar que até mesmo um olhar impuro pode ser considerado adultério no coração. Em Mateus 5:28 ele diz: "Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração." A Bíblia apresenta vários exemplos que mostram as consequências destrutivas desse pecado. O caso do rei Davi é um dos mais emblemáticos. Ele se envolveu com Batseba, esposa de Urias, e essa relação ilícita levou a uma sequência de pecados ainda maiores, incluindo engano e assassinato. Como resultado, Davi enfrentou um grande juízo em sua família e em seu reino. Mas por que o adultério é um pecado tão grave? Primeiro, porque destrói a confiança e desestabiliza a estrutura familiar. Lares desfeitos, filhos traumatizados e sofrimento emocional são apenas algumas das consequências. Segundo, porque traz o julgamento de Deus sobre o pecador. Hebreus 13:4 adverte: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro,
pois Deus julgará os adúlteros e todos os imorais. E terceiro, porque distancia a pessoa da presença de Deus. O adultério não é apenas uma traição contra o cônjuge, mas também contra Deus, que instituiu o casamento como um reflexo da aliança entre Cristo e a Igreja. No entanto, há esperança para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Em João 8, Jesus demonstrou misericórdia à mulher apanhada em adultério. Ele não a condenou, mas deu-lhe um aviso: vá e não peque mais. Isso mostra que Deus está pronto para perdoar, mas exige uma mudança de vida. Agora, vamos para o segundo pecado sexual condenado pela Bíblia. Um pecado que se tornou cada vez mais comum e amplamente aceito pela sociedade moderna: a fornicação. Se há um pecado que se tornou popularmente aceito e até incentivado no mundo de hoje, é a fornicação. Diferente do adultério, que envolve a traição dentro do casamento, a fornicação refere-se a qualquer relação sexual fora da aliança matrimonial. A Bíblia trata desse pecado com seriedade, deixando claro que o plano de Deus é que a intimidade ocorra apenas dentro do casamento. Em Hebreus 13:4, encontramos um aviso claro: o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os imorais. Isso significa que Deus criou o sexo para ser uma bênção dentro do casamento e qualquer prática fora desse contexto é condenada. Mas por que a fornicação é perigosa? Primeiro, porque corrompe o propósito divino da intimidade. Deus estabeleceu o casamento como uma aliança antes das relações sexuais, mas a fornicação inverte essa ordem, transformando o prazer em algo sem compromisso. Segundo, porque traz consequências destrutivas. Gravidezes não planejadas, relações superficiais e um aumento da infidelidade são algumas das marcas desse pecado. E terceiro, porque endurece o coração contra Deus. O apóstolo Paulo reforça essa advertência em Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Nos tempos bíblicos, a fornicação era uma prática comum entre as nações pagãs, e hoje vemos esse mesmo padrão se espalhando. A cultura moderna promove a ideia de uma vida sem compromisso, onde o prazer é colocado acima dos princípios. No entanto, Deus chama seu povo para um caminho diferente. Em 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Dessa forma, vemos que os pecados sexuais não são apenas questões individuais, mas afetam toda a estrutura da sociedade. Quando a moralidade é enfraquecida, os valores são perdidos e a decadência se instala. E à medida que avançamos nesta análise, veremos que a Bíblia condena pecados ainda mais devastadores. Pecados que não apenas corrompem o indivíduo, mas destroem toda uma sociedade. Você acredita que nossa geração tem ignorado esses alertas? O mundo está repetindo os erros do passado? Compartilhe sua opinião nos comentários e continue conosco neste estudo, pois os próximos pecados são ainda mais graves e suas consequências são assustadoras. Agora que já discutimos o adultério e a fornicação, chegamos ao terceiro pecado sexual condenado pela Bíblia: a prostituição e a luxúria desenfreada. Ao longo da história, a prostituição tem sido considerada uma prática comum em diversas civilizações. No entanto, a Bíblia condena veementemente esse pecado, pois ele não apenas degrada o corpo, que foi criado à imagem de Deus, mas também corrompe o espírito e destrói a dignidade humana. Em Provérbios 7, encontramos uma forte advertência contra a prostituição. O capítulo descreve a mulher imoral como alguém que seduz e conduz os homens à destruição. Nos versículos 26 e 27 lemos: muitas são as suas vítimas,
Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho para a sepultura, desce para as câmaras da morte. Mas por que a prostituição e a luxúria desenfreada são tão perigosas? Primeiro, porque escravizam a alma. Aqueles que vivem na busca incessante pelo prazer nunca encontram satisfação verdadeira. A luxúria se torna um ciclo vicioso de vazio e dependência. Segundo, porque corrompem a sociedade. Quando a imoralidade se espalha, os relacionamentos perdem o significado. As famílias são destruídas e os valores morais são completamente ignorados. Terceiro, porque afastam a pessoa da presença de Deus. Em Oséias 4:12, Deus faz uma advertência séria. Meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque o espírito da prostituição os enganou e eles se prostituíram, apartando-se do seu Deus. Além disso, a Bíblia também nos alerta sobre Jezabel, uma rainha que promoveu a prostituição tanto física quanto espiritual em Israel. Sua influência levou o povo de Deus a se desviar para a idolatria e para a imoralidade sexual. Como consequência, Jezabel teve um fim trágico, pois sua perversidade trouxe o juízo divino sobre sua vida. Apesar da severidade desse pecado, existe esperança para aqueles que se arrependem. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo lembra que, embora alguns tenham vivido na prostituição e em outros pecados, eles foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que o arrependimento verdadeiro traz restauração e libertação. Agora, chegamos ao quarto e último pecado desta lista. Ele é considerado o mais grave de todos, pois carrega as consequências mais devastadoras tanto para o indivíduo quanto para futuras gerações. Estamos falando do incesto e da bestialidade. Se há pecados sexuais que a Bíblia classifica como abominações, são esses. Tanto o incesto quanto a bestialidade representam a degradação total da moralidade humana e a violação dos limites naturais estabelecidos por Deus. Em Levítico 18, encontramos advertências diretas contra essas práticas. No versículo 6, lemos: nenhum homem se aproximará de qualquer parente próximo para descobrir a sua nudez. E nos versículos 23 e 24 está escrito: nem te deitarás com animal algum para te contaminares com ele, nem mulher alguma se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. O incesto ocorre quando parentes próximos se envolvem em relações sexuais. Embora algumas culturas tenham tentado normalizar essa prática, a Bíblia a condena de forma absoluta. Já a bestialidade, por outro lado, é ainda mais grotesca, representando uma perversão completa da sexualidade humana. Mas por que esses pecados são tão graves? Primeiro, porque distorcem a ordem estabelecida por Deus. O sexo foi criado para ser uma união sagrada entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O incesto e a bestialidade corrompem essa ordem e levam à degradação total da moralidade. Segundo, porque trazem consequências irreversíveis, tanto físicas quanto espirituais. O incesto pode resultar em malformações genéticas e doenças hereditárias, enquanto a bestialidade expõe o indivíduo a enfermidades graves e à corrupção do espírito. Terceiro, porque trazem o juízo divino. Em Deuteronômio 27:21, Deus declara uma maldição sobre aqueles que se envolvem nessas práticas. Maldito aquele que se deitar com qualquer animal. Isso mostra que esses pecados são detestáveis aos olhos de Deus. A bestialidade era uma prática comum entre as nações pagãs e estava diretamente ligada à idolatria e à perversão espiritual. Em Êxodo 22:19, a punição para quem cometesse esse pecado era extremamente severa.
todo aquele que tiver relações com um animal será morto. Quanto ao incesto, a Bíblia nos apresenta exemplos trágicos de suas consequências. Um dos casos mais conhecidos é o das filhas de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, elas embebedaram o pai e tiveram relações com ele. Como resultado, deram à luz os Moabitas e os Amonitas, dois povos que futuramente se tornaram inimigos de Israel. Outro exemplo é o caso de Amnon e Tamar. Amnon, filho do rei Davi, violou sua meia-irmã Tamar, causando uma crise devastadora na família real. Esse ato de incesto levou à desonra de Tamar, à revolta de Absalão e, por fim, à morte de Amnon. Diante de tudo o que vimos, surge uma pergunta essencial. Existe perdão para aqueles que caíram nesses pecados? A resposta é sim. Deus não deseja que ninguém permaneça preso à culpa e ao peso de suas transgressões. Em 1 João 1:9, encontramos uma das promessas mais poderosas sobre o perdão divino. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que qualquer pessoa que verdadeiramente se arrepender pode ser restaurada por Deus. Os pecados sexuais podem trazer consequências sérias, mas o amor de Deus é maior do que qualquer erro cometido. Jesus nos deu o maior exemplo de graça ao lidar com aqueles que caíram nesses pecados. Quando uma mulher foi pega em adultério e levada para ser apedrejada, os líderes religiosos esperavam que ele a condenasse. Mas em vez disso, Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Um por um, todos se afastaram. Então, Jesus olhou para a mulher e disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Esse é o verdadeiro chamado para o arrependimento. Deus perdoa, mas Ele também ordena uma transformação de vida. Perdão não significa que podemos continuar no pecado, mas sim que recebemos uma nova oportunidade de viver de acordo com a vontade de Deus. A restauração completa acontece quando decidimos abandonar o pecado e buscar uma vida guiada pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que não importa o seu passado, Deus pode escrever uma nova história para a sua vida. Agora que exploramos os 4 pecados sexuais condenados pela Bíblia, uma pergunta permanece. O que essa mensagem nos ensina sobre os dias em que estamos vivendo? A história está se repetindo. Assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra, o mundo de hoje normalizou práticas que a Bíblia condena. A imoralidade se tornou um entretenimento, a fornicação é vista como algo natural, e os limites estabelecidos por Deus são constantemente ignorados. Mas a palavra nos adverte em Isaías 5:20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Você acredita que nossa sociedade ignorou os avisos da Bíblia? O mundo está caminhando para outro juízo divino? Deixe sua opinião nos comentários. Se este estudo tocou seu coração e fez você refletir, considere compartilhar essa mensagem para que mais pessoas conheçam a verdade da palavra de Deus. Nosso mundo precisa urgentemente voltar aos princípios divinos e cada um de nós pode ser um instrumento nessa transformação. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos os mistérios das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua jornada espiritual. Até a próxima.